Entendi. E como você descobriu o seu chamado? Como foi o seu despertar? Bom, o meu despertar aconteceu primeiro porque a minha família toda é musical, a gente trabalha com música lá, todo mundo. Então, eu estou envolvido nessa questão de música já desde pequeno. Mas eu comecei nesse envolvimento, eu tive uma vez, tive uma experiência com Deus que foi um marco muito grande. Eu digo que foi um divisor de águas muitos anos atrás. A gente estava num lugar, era uma noite comum, né? Eu estava na casa da minha irmã, nós estávamos viajando, a gente estava na casa dela. E aí, uma hora, sei lá que hora da noite, meu pai levantou e falou assim: vamos orar. Ele acordou todo mundo em casa e falou: nós temos que Nessa orar época agora. você era menos jovem? Eu era menos jovem. Não era casado, era Aham. menos Menos jovem. jovem. Menos jovem, obrigado. E aí, quando nós começamos a orar, eu comecei a ter uma experiência inesquecível com Deus, onde eu passei ali 2 horas aproximadamente tendo, eu não vou dizer um êxtase espiritual, porque essa não é a palavra, mas eu tive ali um verdadeiro encontro marcante, um encontro que foi realmente uma divisão de um antes e um depois. Então, eu já era músico, eu já tocava na igreja, eu já ministrava em eventos e tal, não a condução dos cânticos, mas eu tocava, já cantava alguma coisa, mas esse momento ali foi um ponto que me marcou completamente. E a partir dali, eu lembro que eu tinha muita vergonha de cantar. Eu tinha muita vergonha. Cantar não, perdão. De ministrar louvor, ou seja, falar na frente. Eu Uhum. não falava com ninguém na frente. Eu tinha muita vergonha de falar, né? E aí eu lembro que quando a gente voltou para a igreja, porque a gente estava em outra cidade, a gente voltou e aí tivemos uma reunião do Ministério do Louvor. E quando eu ministrava o louvor, tinha sempre um cara que esse sim, conseguia falar, mas ele era desafinado. Então a gente fazia assim. Então, ele falava, quando ele terminava de falar, eu cantava. É um complemento, né? E O cara aí, do sol já cortava o sol. quando eu terminava de cantar, ele entrava falando e assim a gente fazia. E aí, é, e aí então, quando perguntaram quem poderia dirigir o louvor no domingo à noite, eu levantei a mão rapidamente. Mas ao mesmo que eu levantei a mão, eu me lembrei, o fulano de tal, esse amigo meu não estará nesse dia no culto. Então eu peguei minha mão e baixei, falei, não, não vou, fulano de tal não vai estar aqui. Não, você vai sim, não, não vou, você vai sim, não vai. Fui. Cheguei lá com os joelhos assim, batendo um ao outro, falei, Deus, mas aí é que foi a história. Porque aí eu cheguei e eu falei assim, Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Então, eu estou te entregando esse momento para que tu faças através de mim. Numa oração simples, uma oração muito sincera. Eu estava assim, tremendo de medo, de vergonha. Eu devia ter ali meus, sei lá, uns 18 anos por aí. E aí eu lembro que então que de repente foi natural. Eu simplesmente cheguei e Deus começou a fazer. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Se a gente coloca, né, o foco claro, entendendo o nosso chamado, para que houve realmente esse ministrar de Deus fantástico. Se a gente coloca o nosso foco claro no Senhor, aquilo que a gente for chamado a fazer vai vir com naturalidade.